Voas, ganhou-a pelo céu voando, paira mesmo sobre mim, contigo no pensamento, nesse preciso momento. Alma gêmea, meu alento, vejo-te nela, meu querubim. Passa e volta esvoaçando, companheiro do meu fado, olhas por mim, meu amado. Do alto de onde vens de mansinho a sussurrar, aqui me tens. Olá, Raquel. Olá, Nós é que a Patrícia. temos aqui hoje, numa tarde de laranja, com muito, muito gosto, para mais um episódio da nossa rubrica O Poeta da Minha Vida. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Patrícia, agradeço imenso. Estou até um bocadinho sensibilizada, porque isto, quem tem um bocadinho de alma poeta tem sempre muita sensibilidade à flor da pele. E fico um bocadinho emocionada. Muito Por isso obrigada. é que escolhi exatamente este poema do seu livro, E Foi Assim, publicado pelas Letras Lavadas. Escolhi esse poema porque acho que era um modo muito interessante para começarmos a sua história. Inicialmente queria lhe perguntar, Raquel, uma constatação. Toda a sua vida começou na Ilha do Pico. A poesia já existia nesta altura na sua vida? Sim, eu escrevi a minha primeira poesia, o meu primeiro poema, digamos assim, tinha 11 anos de idade, na costa, porque eu gostava imenso de correr, era uma miúda mais Maria Rapaz do que propriamente menina. Os meus companheiros, os meus amigos eram mais rapazes, digamos assim, do que raparigas. E as minhas brincadeiras também era correr, jogar um jogo de apanhada, etc. Mas tinha uma alma muito sensível, era muito sensível, e então gostava de me isolar. Fugia à minha mãe, fugia aos meus pais e retirava-me para a costa, porque entre a minha casa e o mar era relativamente perto, aí uns 20, 30 metros distante, mas em cima de rocha alta, de falésias. E eu então corria para lá e escrevia, fazia lá os meus rabiscos, as minhas coisas, e escrevi o meu primeiro poema, que aliás está publicado no meu livro com 11 anos de idade. E como é que se chama? Foi Qual assim. é este poema? Qual é este poema? É Criança e Léo, salvo erro. Até nem sei bem o nome, mas é corro para a costa, sozinha, sinto todo o meu sentido naquele momento, com 11 anos, é verdade. Muito bem. O que é que recorda da sua infância e da sua ligação à família, que também depois lhe tivesse vindo a ajudar, a ser um auxílio para dar asa à sua imaginação da escrita? Pois recordo-me, por exemplo, o meu pai e o meu avô materno foram dois pilares na minha vida. Como eu já disse, gostava mais do sexo feminino do que do masculino do que do feminino, e sentia-me mais afetivamente ligada a eles. O meu avô era uma pessoa também um bocadinho poeta, e o meu pai também. E a minha mãe, depois, mais tarde, também se revelou uma grande poetisa. Aliás, ela chegou a publicar 3 livrinhos de poesia. Mas as minhas primeiras sensações vieram exatamente do meu pai e do meu avô, que eram os que me acarinhavam mais, aqueles que me ensinavam. O meu pai, por exemplo, ensinou-me a geografia, as capitais de diversos países do mundo, matemática, olhar para o céu, olhar para as estrelas, para os astros, dizia-me as fases da lua, o que é que se via no tempo, as manifestações da lua e o tempo que iria vir, que estava para chegar. O meu avô também, enfim, e foi por aí. Depois, a partir com os meus 13 anos de idade, digamos assim, já estava no 2º ano do ciclo preparatório, e aí foi, digamos, o auge. Comecei a gostar muito de ler poesia, ajudada pelos 2 instrutores da chamada Biblioteca Carlos Gulbenkian itinerante, passava pelas freguesias, e que me deram a ler, porque eu tinha 13 anos de idade, mas consegui ler todos os livros que eu quis, mesmo de adultos. Eu recordo-me que o Crime do Padre Amaro, por exemplo, e o Primo Basílio estavam
Naquela altura era só para adultos, mas Claro. eu consegui que eles me emprestassem os livros, e então eu li-os às escondidas, debaixo dos meus lençóis, digamos assim, à luz da lamparina. Foi assim, digamos. Depois tive, no meu percurso de estudante, tive um professor que devo muito gosto, a quem devo o gosto do português, da língua, da literatura e o amor às letras, que foi o meu querido professor Azevedo, das Lajes do Pico, que foi apresentador do meu livro nas Lajes, muitos apresentadores, e que me fez realmente gostar imenso de escrever, que me deu a conhecer muitos poetas, que me ensinou as correntes literárias na altura, e por aí. Claro que sim. É também muito cedo que descobre o poeta que hoje elegeu para ser o poeta da sua vida. Como é que conhece Cesar Verde? Através da biblioteca itinerante. Havia uns folhetos da autoria de vários escritores, portanto, que nos davam a conhecer a personalidade e a biografia e todo o percurso do próprio escritor ou poeta. Neste caso, eram uns folhetos pequenitos. E eu vi Cesário Verde e apaixonei-me logo por ele. Porquê? Porque era um rapaz, era novo. Os outros tinham todos um aspecto já de velhos. Portanto, para uma miúda de 12, 13 anos, um homem de 40 anos já é um velho. Cesário era um jovem e talvez por isso vi Cesário Verde. E depois associei o nome Verde aos verdes anos. Verdes anos. E eu vou começar a ler este. Só que Cesário Verde realmente é um poeta que só tem praticamente um livro, ou não tem muita obra, mas o que tem é bom. Não é por acaso que Fernando Pessoa considerou o predecessor do modernismo. Algum motivo foi. E o foca nos seus 3 heterónimos, foca como Álvaro de Campos, Alberto Queiro e o Bernardo Soares. Faz menção nesses 3 heterónimos ao Cesário. Aliás, tem mesmo com ele uma prosa, digamos assim. Claro que sim. Depois da sua formação, vai durante quase 40 anos para as Flores, não é? Exato. Como é que é esta aventura noutra ilha com uma profissão do ensino? Como é que foi esta fase da sua vida e onde é que a escrita e a leitura entraram nesta altura? Eu, quando fui para as Flores, quando soube a notícia, chorei muito. Pronto. Porque tinha 2 colegas das Flores e os meus professores usavam com elas a dizer: tu és da ilha onde as vacas vão comer para cima dos telhados. Um gozo terrível. E eu fiquei muito triste, e quando fui para as Flores, o primeiro ano não foi muito bom. Custou-me imenso, porque as pessoas não são tão abertas como as do Pico, como as de Faial, um bocadinho mais fechadas, mas depois inseri-me no meio e gostei imenso. No aspecto do ensino, então, comecei logo a trabalhar, foi maravilhoso, gostei imenso dos meus alunos e fui sempre acompanhando, não na escrita, a minha escrita aí parou. Embora eu escrevesse para jornais, cheguei a escrever para o Jornal das Flores, na altura, e escrevendo sempre as minhas coisas, mas mais para mim. No entretanto, dediquei-me também muito à atividade musical, porque era convidada para vários eventos, várias festas, para cantar, e, portanto, dediquei-me mais talvez à música nessa altura, a compor, também à dança, porque ainda cheguei a ensinar 2 grupinhos de meninas na dança clássica e por aí, pronto, e gostei imenso, foi um bom período, foi o período maior da minha vida. Sim. E, digamos, o mais importante nessa etapa foram os anos mais fulgosos da minha vida, e mais fulgosos. Pronto. Claro. Que idade tinha quando foi para as Flores? Eu ia fazer 19 anos, portanto fui muito novinha. Sim.
Ok. Casei-me com 18 anos, acabei o meu curso de magistério primário e fui logo para lá. Mas 19. casa no Pico Já fui casada, casei no Pico. e Sim. o marido naturalmente também foi consigo. E o meu marido, aliás, é que foi colocado nas flores. Ele Porque ele era da ANA Sim. e foi mandado para as flores para abrir o aeroporto. A direção da Aeronáutica Civil é que o mandou para lá. E ele foi a pessoa que esteve à frente do aeroporto, é que pronto, organizou tudo aquilo, porque até aí eram só os franceses que operavam. E a partir do momento em que foi o meu marido e um funcionário da nave, passou a operar a SATA e os aviões comerciais, os voos comerciais. Na altura, a Ensino começou a fazer carreira de primeiro ciclo, não é? Sim. Depois teve várias outras disciplinas que também nacionou. Não, eu comecei, não foi pelo primeiro ciclo, eu comecei pelo segundo ciclo e pelo terceiro ciclo. Quando cheguei às flores havia falta de um professor de História. Eu, como era de letras, pronto, fiquei a substituir essa senhora professora que tinha ido passar férias ao Brasil. E, portanto, tive durante até dezembro, sensivelmente, estive a lecionar História até ao 5º ano, na altura. Era o 5º ano, porque havia parte de Letras e de Ciências, muito diferente do 9º ano de hoje, não é? Claro. E mesmo em conteúdos programáticos e tudo. E, portanto, comecei por aí. Depois, entretanto, fui para o primeiro ciclo, mas simultaneamente trabalhava no primeiro ciclo, acabava a escola e ia depois para o externato lecionar disciplinas, porque havia falta de professores na altura e eu ia completar, digamos assim. O ensino, ou a forma que tinha de ensinar, completava, além de ser um complemento, naturalmente, e uma base muito importante para os seus alunos, assim, o que é que mais lhe ensinava quando estava com eles? Era exatamente, eu primeiro tentava captar deles, eu aprendia com eles, eu queria saber como é que eles, o que é que eles sentiam, como é que eles viam o mundo, as suas impressões e percepções e por aí depois é que fazia o meu método de ensino, é que tirava o meu método de ensino, porque era adequado à forma de ser de cada criança. Eu tive crianças com problemas, já alguns problemas, e tentei minimizar todos esses problemas, tentando me formar. Cheguei a me formar em dislexia, a comprar um manual corretor de dislexia, porque cheguei a ter alunos com dislexia, não é? Mas natos, porque a dislexia é uma alteração, digamos assim, que também se pode adquirir por maus métodos de ensino. Há crianças que não nascem com dislexia, que não têm dislexia, mas que depois, a partir do momento que entram no primeiro ciclo ou no pré-escolar, através de métodos de ensino que não são os próprios para essa criança, porque temos vários métodos, o método global, o análise sintético, o método das 28 palavras, enfim, vários métodos, e portanto, consoante a psicologia e a forma de ser de cada criança, e nós temos que adaptar a cada um. Não vamos ensinar para todos de igual maneira. Claro. Isso é difícil, um professor, eu reconheço que é difícil, mas consegue-se, tirando um bocadinho de tempo para cada um. Porque mais vale tirar um bocadinho de tempo e ensinar bem do que não tirar tempo individual para cada um e depois haver anomalias destas e termos crianças que não conseguem depois, que a partir de 18 anos já é impossível corrigir a dislexia. O máximo de idade é 8 anos. 8, 9, ainda vá lá 9. Mas a partir daí já não se consegue corrigir. Temos que corrigir até essa idade. E temos que corrigir com muitos exercícios, muita concentração, para eles conseguirem eliminar, digamos, aquela anomalia. Mas o que é certo é que muitas crianças adquirem dislexia por maus métodos de ensino. Isto está provado cientificamente.
Portanto, basta ler os nossos pedagogos, que eles é que os dizem. Exatamente. Tendo em conta o ensino atualmente, que tem literalmente um programa bastante preenchido, bastante exigente, comparando o tempo em que lecionou com mais vínculo, digamos assim, e comparando com a atualidade, acha que era mais difícil ser professor antigamente ou agora? Eu acho que agora, vejo todos os professores cramarem, utilizando este termo açoriano, mas eu penso que eles não têm muita razão de queixa, digamos assim. Embora reconheça que o programa passa por aí. O programa está muito, muito, muito alterado e de uma maneira que não está sendo útil à própria criança. Está-se a preencher tempo com disciplinas que nada dizem, não servem para nada, não servem, sinceramente. Há que reformular o sistema, mas de uma forma profunda, porque mesmo em termos, não só no primeiro ciclo, eu falo em todos os ciclos até o secundário, acho que estamos a ocupar, entre aspas, as mentes dos nossos alunos com disciplinas que não nos dizem nada. E depois, para além de ainda haver muita teoria, livros, programas muito extensos, claro que os professores sentem-se a nadar no meio daquilo tudo. Há programas muito longos, muito vastos, por exemplo, em termos de segundo, terceiro ciclo e secundário, são vastíssimos. E depois, no tempo, é preciso cronometrar o tempo. É impossível. Os professores sentem-se, sentem-se a nadar um bocadinho devido à grande extensão dos programas e ao tempo curto que têm para dar. Porque eles não têm tempo de fazer isto que eu fazia. No meu tempo, em que eu mesmo lecionava, os programas não eram tão vastos. Portanto, era mais difícil para nós, na medida em que tínhamos 4 classes. E se não tínhamos 4 classes, tínhamos 30 alunos, com 2 anos. Eu nunca tive menos de 30, 25. O mínimo que eu tive foram 25 alunos. Mínimo dos mínimos. Falando do primeiro ciclo. E dentro desses 25 não tinha só um ano, tinha 2, no mínimo. Às vezes, dentro desses 2 anos, fazia grupos consoante as aptidões e consoante o ritmo de cada um. Portanto, isto para dizer, os programas eram menos vastos, agora são muito longos, muito extensos, e daí que os professores se queixam, e nesse aspecto têm razão. Agora, no outro aspecto, no aspecto de individualizar o ensino, no aspecto de se dedicar e tal, eles têm mais possibilidades, porque têm um só ano, digamos assim, ou se não têm um ano, pelo menos tentam gerir dentro disso, quando no meu tempo era impossível. Sim. Portanto, é isso. Há muito a ideia de que as crianças não leem, que começamos a ver também que é um bocadinho um mito, mas ainda há muito disso. Acha que a literatura e a poesia, como base no primeiro ciclo, seria uma medida importante a adotar? Sim, é importantíssimo, porque aliás, eu quando ensinava o primeiro ciclo, sobretudo o primeiro ano, que era aí que começava, porque eu comecei por ter crianças que nem pré-escolar tiveram, portanto eu tinha que fazer tudo. Eu começava sempre lenga-lengas, eu própria fazia as lenga-lengas, ainda tenho lá em casa e tirava fotografias e tudo, lenga-lengas que fazia para os meus meninos e ensinava através das lenga-lengas. Através de uma lenga-lenga surgia uma letra e era essa letra o foco do dia. A letra A, por exemplo, vamos dar o T, lá fazia uma lenga-lenga com T, tio, tia, tapa, pronto, e lá fazia, e ao mesmo tempo, simultaneamente, eles ouviam, estimulava a oralidade, estimulava os 5 sentidos, como se costuma dizer, até o cheiro também, e daí depois para a escrita era simples, não é? Eu acho que é muito importante. Mas há uma coisa, as crianças hoje, o que eu noto, é que devido a esta extensão dos programas,
os nossos professores, os meus colegas, estão a bombardear trabalhos de casa para as crianças. Aliás, eu tenho um poema que eu fiz sobre Meninas Vamos para a Escola, que é aquela flor cor-de-rosa que nasce silvestre nos campos. Nós chamamos nas flores Meninas Vamos para a Escola, mas já reparei que cá em São Miguel também chamam. E eu fiz, digamos, um poema irónico, na medida em que meninas vamos para a escola, vamos, mas as meninas também precisam de ver os campos, precisam de brincar, precisam ter tempo para a brincadeira, porque Piaget dizia: a criança necessita de brincar, a criança precisa de ser criança. E atualmente os nossos meninos e meninas não têm tempo para brincar, porque passam na escola N horas, os pais estão a trabalhar, depois chegam a casa ainda com mais livros, mais fichas, mais trabalhos, um bombardeamento de trabalhos de casa, uma coisa impressionante. Eu estou-me a referir ao primeiro ciclo. É impressionante os trabalhos que eles trazem. Impressionante. Impressionam porque eu dou apoio a crianças, tanto faz de primeiro ciclo até ao 10º ano. Eu tenho sempre estou sempre ocupada, digamos assim, e vejo a grande preocupação e a grande tristeza das crianças, porque não há tempo para brincar. E a criança tem que ser criança, só se é criança uma vez. Sim, sem dúvida, independentemente. A escola é para aprender, é na escola que é preciso aprender. Os meus colegas têm que ter paciência, mas têm que se dedicar mais às crianças na escola e deixar os pais livres. Os pais já têm os seus trabalhos, as suas ocupações, estão super cansados, super saturados e não são professores. Os professores é que são professores. A escola é para as crianças e a casa é para a brincadeira. É verdade, seria uma realidade bastante mais interessante. Naquele piquenique de burgueses houve uma coisa simplesmente bela e que, sem ter história nem grandezas, em todo o caso dava uma aguarela. Foi quando tu, descendo do borrico, foste colher sem imposturas tolas a um grançoal azul de grão de bico, um ramalhete rubro de papolas. Pouco depois, em cima de uns penhascos, nós acampámos, ainda só se via. E houve talhadas de melões, damascos e pão de ló molhado em malvacia. Mas, tudo púrpura a sair da renda, dos teus 2 seios como 2 rolas, era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papoilas. No meio desta fase intensa do ensino, é também quando começa a constituir a sua família. Como é que se ensinam os filhos dos outros e os nossos em casa, ao mesmo tempo? Muito difícil. Os meus ficavam para o segundo plano, tenho que ser franca. Mas conseguia, dei-lhes sempre toda a atenção necessária, mas não aquela que eu queria, porque eu dedicava muito tempo de dia aos outros. Não tinha ninguém de família nas flores quando tive os meus filhos, mesmo ninguém. Tive que recorrer aos meus ricos vizinhos bons, gente boa que me ajudou como se fossem da minha família, e ter uma pessoa que ficasse com eles em casa, porque também não os queria pôr na creche, que havia uma creche que ainda hoje há, o Girassol, na Ilha das Flores, lá em Santa Cruz, digamos, que foi onde eu vivi, e eu não queria que os meus filhos fossem para o Girassol muito pequenitos. Queria tirar-lhes a fralda e quando eles fossem para o Girassol já não levassem fralda. Foi o que aconteceu. Mas até aí tinha que ter uma pessoa em casa e consegui arranjar essa pessoa que me substituiu. Depois, quando eu acabava a minha atividade docente, vinha logo correr para casa, claro. Teve 2 filhos, não foi? Um casalinho, sim, 2 filhos. E atualmente já evoluiu noutro sentido do meio familiar, já fez um upgrade, como se costuma dizer, para uma avó babada, não é? Pois é, já tem 2 netinhos. Um ainda está no pré-escolar
e o outro tem 10 anos, já é um menino. Entrou para Roberto Clemente este ano. São naturalmente uma extensão do amor que se tem pelos filhos, não é? Sim, sem dúvida. É muito mais. Quer dizer, o avô para os netos é tudo, faz tudo o que eles querem. Para os filhos não, nós não fazíamos. Era diferente. Agora para os netos é um coração aberto, é tudo que eles querem. Oh avó, eu quero isto. Sim, meu querido, sim, amor. A minha filha diz-me sim, mãe. Sim, os filhos não podem dizer que não, quando os avós dizer que sim. É muito complicado, mas é uma fase bonita de se viver, não é? Oh, vou vir brincar connosco quando eu vou lá à casa dela. Vamos jogar às escondidas. É tal jogo que eu gostava muito em miudinho, e depois contei a eles. Vamos, então põe-me a jogar às escondidas com eles. Pronto. Em vez de 2 crianças, temos 3, não é? Obviamente. Recuando também aqui um bocadinho na questão que nos falava há pouco sobre todo o programa extensivo da escola e tudo mais. Houve uma fase da sua vida em que se dedicou a ser delegada sindical, certo? Quais eram as suas lutas e o que é que mais a movia nesta altura da sua vida? As minhas lutas naquele tempo era que os professores fossem reconhecidos, quer os do primeiro e segundo, que todos fossem reconhecidos independentemente do ciclo que lecionavam, porque naquele tempo o professor do primeiro ciclo era assim um professor à parte, parecia que era um serviçal dos outros. Eu, portanto, reivindicava-se tudo para o segundo, terceiro ciclo e por aí fora, e o do primeiro ficava para trás. E era essa a minha luta, era que realmente os professores do primeiro ciclo fossem todos unidos e tentar a união entre todos, entre segundo, terceiro e primeiro ciclo, que hoje já não se vê tanto essa separação, até porque os cursos são iguais, são idênticos. Mas no meu tempo não, no meu tempo, portanto, fazia-se o 7º ano ou o 5º e depois ia-se para a escola de magistério primário, que eram 2 ou 3 anos, consoante o ano, e a partir daí é que se tirava, se quisesse tirar a licenciatura, pronto, tirar-se ou não. Ao passo que os do liceu, como nós dizíamos, de segundo, terceiro ciclo, já tinham que ser mesmo, tinham que ter formação académica universitária, não é? Agora todos têm formação universitária e já não, digamos que já não há esse estigma, mas eu lutei foi por isso. Mas cheguei à conclusão que estava a lutar por algo que não tinha eco, digamos assim. Eu fartei-me e eu própria pedi admissão de tudo, até da minha filiação sindical. Revoltada por ver que os sindicatos, de uma forma geral, estavam conectados com a política. E é isso para mim foi uma frustração terrível. Foi uma frustração, porque eu conheci por dentro as coisas, como se passavam, e ficava realmente frustrada. Eu, como idealista que era, e como uma pessoa honesta que estava ali a lutar por algo que eu acreditava, sentir que, ao fim e ao cabo, não tinha eco por parte dos superiores, hierárquicos, digamos assim, dentro do sindicato, foi um balde de água fria. E então disse, olha, meninos, fiquem lá, que a minha cota de 1% que eu desconto o meu vencimento, a partir de hoje deixo de descontar. Sim, o Cesário Verde vê-se que em certos poemas é também um poeta revoltado, apesar de muito novo, e pergunto-lhe se a poesia dele, ao longo do acompanhamento que foi fazendo na sua vida, se também a instigava nesse âmbito, a ser uma mulher que luta pelos seus objetivos e que se manifesta perante as revoltas. Ele influenciou-lhe? E muito, porque desde muito nova comecei a lê-lo e via nele realmente aquele realismo, um realismo figurativo, aquele realismo, mas um realismo ao mesmo tempo sentimentalista, ou seja, ele via a realidade, ele viajava imenso, ele viajava entre a cidade e o campo, em Linda a Pastora e Lisboa, onde ele nasceu. Depois, como era comerciante, porque o pai tinha um comércio e simultaneamente um agricultor abastado, ele, a partir de certa altura, substitui o pai e vê-se na obrigação de ser um bocado caixeiro viajante e viajar muito, devido ao comércio que tinha, na exportação das laranjas,
da fruta que tinham, foi para o Brasil, foi para a Europa, designadamente Londres, Paris e Alemanha, sobretudo, e portanto ele observava e portanto embebia, filtrava tudo nas suas filtrações, filtrava a sua impressão, a sua percepção e depois é que escrevia. Ou seja, ele não escrevia a realidade que via, ele descrevia a realidade, as figuras no tempo, como se fosse uma fotografia, mas em termos sentimentais e de idealismo, ele punha nessas figuras o seu sentimento, aquilo que realmente ele sentia, ou seja, que era uma revolta, porque ela era sempre a favor dos mais pobres, do povo que trabalhava, sempre, foi sempre. Sobretudo as figuras femininas, é fulcral vermos uma mulher, a mulher do campo, uma mulher mais débil, mas ao mesmo simultaneamente mais pura, mais trabalhadora, mais digamos, mais verídica, ao passo que é da cidade a mulher fatal, aquela mulher fatal, mas fria, uma mulher fria. E, portanto, eu fui embebendo tudo isso e, de certa forma, esse idealismo dele, esse impressionismo, esse realismo, esse naturalismo que ele tinha, foi-me influenciando. Foi. Eu apaixonei-me por ele, de facto, apaixonei mesmo, porque, veja, o Cesário Verde, José Joaquim, o nome dele. Eu às vezes penso, José, pai de Jesus, Joaquim, o avô materno de Jesus, olha, uma boa simbiose, José Joaquim Cesário Verde. Ele faz os seus primeiros poemas com 18 anos de idade, na altura em que ele se inscreve no curso superior de letras. E o curso superior de letras, no tempo dele, porque isto foi em 1874, que ele nasceu em 1855, portanto com 18 anos, 1874, ele inscreve-se no curso superior de letras. Mas nesse tempo não era na universidade, era no colégio dos jesuítas, era no convento dos jesuítas em Lisboa que se ensinava. E ele aí conheceu muitos amigos e pessoas influentes na literatura. Mas as suas primeiras poesias com 18 anos, a mim disseram-me, impressionaram-me pelo romantismo também, pelo romantismo, porque uma jovem como aliás, eu comecei a namorar meu marido com 13 anos de idade. Muito bem. Ele tinha 19, portanto, veja lá, ia fazer 20. Era um bocadinho assim, era a idade do Cesário Verde. E eu li o Cesário. Pensando no seu marido. E depois transpunha, porque meu marido também era assim uma pessoa, também um bocadinho idealista. É um bocadinho como eu. Mesmo quem lê o meu livro vê. Ela era uma pessoa honesta, com caráter, não ia muito pelos políticos, ia para a sua cabeça e por seus ideais, digamos assim. E o Cesário, eu apaixonei-me por ele. Foi a minha primeira paixão. Antes de conhecer meu marido, foi o Cesário Verde. Foi mesmo. Foi uma paixão mesmo. Que ainda perdura, o que ainda perdura e perdurou sempre, que eu leio imenso. Estou sempre a ler. Este já é o último livro que eu comprei, porque os outros já ficaram todos estragados. Eu leio tantas vezes. Este é recente, tem um ano talvez. De modo que ando sempre com ele. Assim. Para o pudor. Todas as noites me cingia nos seus braços, numa candura gasalhosa. Todas as noites eu adormecia, sentindo-a desleixada, languorosa. Todas as noites uma fantasia lhe emanava da fronte luminosa. Todas as noites tinha uma mania, aquela concepção vertiginosa. Agora, ao mês, modernamente, ela tinha um furor dos mais soturnos. Um furor natural, impertinente.
todas as noites ela, oh, surdidez, descalçava umas botas, os coturnos, fazia-me cócegas nos pés. Há pouco falou uma coisa bastante interessante e que me leva à questão seguinte. José Joaquim, que eram os nomes relacionados com Jesus, a sua vida também teve uma secção muito dedicada à religião, porque foi catequista durante bastante tempo. Até aqui na matriz. Pronto. A minha pergunta é, para si, tendo em conta a experiência de catequista que teve, Deus é poesia? Sem dúvida. É o maior poeta de todos os tempos. É Deus, Criador. Sem dúvida. E deste tempo, o que é que mais a marcava? Enquanto passava, através do que sabia, do que aprendia, a palavra dele? A palavra dele, sobretudo, na ação. Porque a catequese, para mim, não é ensinar a rezar. É ensinar o bem. É ensinar o amor, é ensinar o carinho, o altruísmo, a empatia e a solidariedade. Isso é fundamental. Digamos que eu era uma catequista também um bocado revolucionária e talvez por isso os padres gostassem de mim, porque todos os miúdos que me tinham ficavam a gostar imenso de mim, até aqui na matriz. O padre Nemésio, o ano passado ele também tem andado um bocadinho doente, mas até há 2 anos atrás ele telefonava-me sempre, já pode ser, porque eu durante 3 anos criei a minha netinha, eu fiquei com ela e deixei de dar catequese. Ele dizia, então, é sempre o número 1, é sempre o número 1. Todos os miúdos queriam ir para mim. Isto, sinto-me envaidecida, eu não deveria dizer, mas passo a expressão, estou um bocadinho vaidosa. Porquê? Porque era assim, tinha um tema, aquele tema, o catecismo de hoje está muito por temas e está muito bem elaborado, mas também o catequista não pode estar naquela de sermos bonzinhos, Deus castiga, não, qual castiga? Quem é pai? Um pai que tem amor aos seus filhos, como é que castiga? Dá um puxão de orelhas, isso dá, mas é um puxão de orelhas, não passa de um puxão de orelhas. Não nos vai pôr nas profundezas do inferno, como se costuma dizer. Isso já está ultrapassadíssimo. Essa cena do inferno, para mim, já lá vai há muito tempo. Deus é amor. E é esta mensagem que temos que dizer às crianças e fazê-los sentir que realmente esse amor está sempre presente, quer nas horas boas, quer nas horas más. E por isso temos que agradecer em cada dia aquilo que temos. É essencialmente isto. É tão simples. É mesmo, é na base da gratidão, não é? Exatamente. Outra das áreas que também já falámos no início e que muito a preenche é o fado. Nós aqui até nesta casa já tivemos o gosto de ouvir. Encontra o fado como companheiro. Que ritmo poético é que a música tem vindo a trazer e tem vindo a pautar na sua vida? Pois, a música é eu costumo dizer que a música é um alimento para mim, é um alimento para a alma. E não posso passar sem cantar, canto todos os dias. É como escrever e ler, todos os dias tenho que o fazer. Todos os dias tenho que ensinar um bocadinho, todos os dias tenho que fazer tudo isto que eu gosto. E, portanto, é nesse contexto que a música entra. A música, para mim, é um alimento, é mesmo um alimento. Eu, desde sempre, no início eu tinha muita vergonha de cantar. Quando era pequenina, tinha 5 anos de idade, subia, quando não estava ninguém lá à minha volta, subia em cima de um banco, uma colher de pau a fingir que era micro e eu a cantar sozinha. Quando eu sentia que estava a ser interrompida, pronto, que sentia alguns passos, descia logo. Mas a partir dos 14, 15 anos deixei um bocadinho de ser tímida, essa timidez, que depois com o andar do tempo fui deixando de ter. E até que comecei a cantar só acompanhada naturalmente por músicos, mas nas flores foi onde eu passei mais tempo,
até fiz parte do grupo coral francês, era soprano, fui convidada para gravar na França e recusei, porque tinha 2 meninos, 2 crianças, não ia deixar marido e crianças para ir gravar, porque eu não queria ser profissional, profissional artista da música, queria ser profissional professor, era a minha missão, e não a canção e o fado, nem a música, de modo que tive que abandonar, não recusei, mas tive esse convite. Tive esse convite em francês, que era o mestre lá do grupo coral, e depois entrei em tanta coisa, em festas. Olha, conheci o Dinis Raposo e o Alfredo Gago da Câmara, foi nas Flores, porque eles iam lá tocar, que não havia quem tocasse na altura, quem acompanhasse no fado. Depois, a partir de certo tempo, passou a haver lá 2 senhores que tocavam, mas houve um interregno, porque um rapaz que tocava guitarra portuguesa foi para a tropa, para o exército, abandonou a ilha, casou depois no continente e deixou de haver guitarrista. Daí que convidavam-se o Alfredo, e o Dinis Raposo também chegou a ir lá para tocar. Foi aí que eu os conheci. Que engraçado. No início do seu livro há uma frase que eu julgo que é sua, porque não vem com as aspas e dá uma ideia de que é mesmo sua, logo no início, e diz o seguinte: por mais que te cante, nunca bem te cantarei. É minha. O que é que lhe falta o que é que lhe ficou a faltar cantar do seu marido? Porque ele era uma pessoa tão sui generis e tão única que é impossível cantá-lo, é impossível pintá-lo, é impossível retratá-lo. É nesse aspecto, impossível mesmo. Mas foi possível no livro e foi assim, não é? Foi possível. Esse livro foi realmente uma homenagem a ele, a um homem que eu amei toda a minha vida e que também fui muito amada, e portanto foi uma história de amor de uma Cinderela e do príncipe, de um príncipe e da Cinderela. Foi um bocadinho isso. Credo, quando o meu marido partiu, eu senti que tudo tinha desabado em cima da minha cabeça. Levei dias que não sabia que estava neste mundo. Aliás, durante 3 anos, vivi um bocado isolada e fazendo o meu luto, e deu-me foi para escrever. Escrevi tudo isso. Todo esse livro foi escrito desde 2013 até 2015. Esse livro foi escrito em 2 anos. Acabou por ser um diário feito de uma forma diferente, não é? Certo, Segundo foi o que me parece. um luto feito a escrever. Sim. Isso mesmo. Tudo que me vinha à alma, tudo eu escrevia, punha no papel. E foi uma forma de me dar força, sabe? Porque eu, por exemplo, passados estes anos, eu agora vejo, já sou outra pessoa. Portanto, parece que reforcei, digamos, que renasci um bocadinho, e acho que esta força que vem do alto. Aquela frase, o amor faz-te regressar do céu, eu acho que é mesmo isso. E essa ganhoa que eu digo aí, voas, é mesmo real. Não é por acaso que eu vejo, todas as vezes que eu faço caminhadas a pé, há sempre uma gaivota que me acompanha e que paira em cima de mim e dá voltas e acompanha-me sempre. E em casa, porque a minha casa tem uma varanda virada para o mar, e eu tenho sempre uma gaivota, e realmente aquela gaivota, para mim, eu acho que é aquela gaivota que vem do céu, não é uma gaivota como as outras. Sim, certamente que será. O professor António Machado Pires diz que este livro é um monumento à essência do amor conjugal. O que as pessoas lhe transmitem depois de ler este livro é que realmente veem ali uma história de amor em texto e em fotografia que revela quando realmente um casal vive conjugalmente bem e feliz. É isso que as pessoas lhe dizem? É. De certa forma, eles veem naquele livro um romance de amor, digamos assim. É mesmo.
E é por isso que tantas pessoas me disseram: Raquel, eu quero um livro teu, arranja-me um livro, mas eu já não tenho, a livraria já esgotou. Eu gostava tanto de ter. Pronto. Todos os meus amigos, sobretudo as pessoas conhecidas, querem, veem nesse livro, estão a ver o prolongamento da nossa vida, aquilo que foi o retrato da nossa vida. E eles, de certa forma, transpõem-se para... Mas é um livro que dá alento, não é um livro que diz assim, pronto, acabou, morreu, acabou tudo. Não, é um livro que é muito sentimental, de facto, relata uma dor muito grande, mas ao mesmo tempo uma esperança, uma força nova, que continua, não acaba ali, continua. E é por isso que eu digo, por muito que eu te canto, nunca bem te cantarei. Claro que sim. Desde muito nova disse que queria ser professora, bailarina e Cinderela. E foi. Qualquer uma destas três foi um espaço de expressão. Há falta de Cinderelas que acreditam no amor hoje em dia? Na sua opinião? Minha opinião, sim. Penso que os jovens, mas também sabe, a culpa não é deles. Eu penso que o nosso sistema, infelizmente, está muito inócuo, como eu costumo dizer, um sistema inócuo, porque, veja, os jovens tiram cursos, depois vêm para a vida, não têm trabalho, não têm emprego. Sem terem emprego, sem terem trabalho, não podem constituir família. Constituindo família, já muito mais tarde será. Mas, entretanto, até constituírem família e até esse interregno faz com que eles vejam, porque é a realidade, é a sociedade que nós temos. Uma sociedade frívola, uma sociedade interesseira, egoísta, que só pensa em termos economicistas e não em termos de sentimento, e isso frustra um bocadinho os jovens, e até nas suas relações pessoais. Quando eles se casam, dizem assim, enquanto der. Eles, quando se casam, dizem assim, enquanto isto der, vamos casar, a futura Deus pertence. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Mas como assim? Como o amor não é uma coisa, o amor é um sentimento. Como der certo? Que coisa é esta? Claro que tem que dar certo se os dois se amam. Mas o problema é que se confunde amor com paixão. E a paixão é fugaz, passa. O amor permanece. A diferença é essa. Porque o amor está aqui dentro. O amor não acaba. O amor é um sentimento que, mesmo que o outro nos faça mal, sim, temos que aprender a perdoar. Não é sermos vingativos. Ele fez-me isto. Espera lá que ele também vai aprender. E pronto. E lá vai ela e tal, ali a se vingar dele da mesma forma. O que é isto? Não é assim. Isto realmente não há sentimento sendo assim. Não, o amor é uma dualidade. Se há falha, que nós somos humanos, podemos falhar, tanto o homem como a mulher. Mas se realmente se ama, é através da conversa e do diálogo que as pessoas se devem entender. E todo aquele que ama, perdoa. Nós perdoamos aos nossos filhos, como não perdoamos ao homem que nós amamos ou à mulher que nós amamos, não é? Portanto, eu vejo as coisas neste termo. Se há amor, permanece para sempre. Agora, se é só uma paixão, se é só o físico, porque hoje em dia vai-se muito pelo físico, anda tudo nos ginásios, a mulher é pelo físico, o homem é pelo físico. O que é isto? Nós não somos um livro, nós não somos um objeto, um copo tem que ser bem torneado. Realmente é. Mas a pessoa é humana. Se é humana, é como uma árvore, como uma planta. Pode ser mais corcunda, pode ser mais grossa, mais fina, mas o sêmen, a seiva está lá. E o que interessa é a seiva. E o coração não engorda nem emagrece. Exatamente. É isso mesmo. E nós, enquanto pessoas, também acabamos por crescer um ao lado do outro se aquilo for mesmo verdadeiro. É isso que lemos no seu livro, não é? Exatamente. Aprendemos sempre simultaneamente, porque eu aprendi imenso com o meu marido. Ele era mais velho que eu. E como era uma pessoa muito ambiciosa em termos pessoais, gostava sempre de saber mais. Tanto é que ele estudou na Universidade Católica, tirou o curso de licitador mais tarde e pronto, sempre aquela sagacidade de saber mais.
E ele, de certa forma, foi-me incutindo também isso. Portanto, era o facto de nós sermos cada vez mais e melhores, não é? Eu aprendi muito com ele. Aprendi isto, aprendi a ser melhor, aprendi embora fôssemos diferentes, porque ele dizia, completamos um ao outro. Sim. Eu sou calma e ele era mais efervescente. Era o contrário de mim. Mas eu acalmava. Quando ele tinha assim alguma coisa que o preocupava, telefonava-me: "Oh Raquel, quer dizer, tem isto assim, olha, para e deixa isso para amanhã. O tempo é o remédio santo. Depois vê-se há." Pronto, lá está. As pessoas têm que se compreender, têm que se completar, não é? Uma à outra. E só assim é que há amor, senão não há. Senão tudo para abaixo. E a vida é tão bonita. E temos que dar valor a estas pequeninas coisas, a esses momentos em que se estão juntos. Sabe uma coisa, Patrícia? Nos últimos anos eu tive poucas férias porque eu estava num conselho executivo e como presidente não cheguei a gozar férias. Houve 5 ou 4 anos que eu não gozei férias, ultimamente. E não gozei porque não gostava, lá está, era a minha missão, não queria ver aquela escola sem ninguém, os meus colegas tinham férias, os outros 2 do conselho executivo, e eu via-me na obrigação de estar. Mas aproveitava, dava-me toda, mas também simultaneamente com o meu marido aproveitava todos os bocadinhos. E se não gozava férias no verão, depois havia de tirar uns bocadinhos noutra ocasião. Portanto, eu não tenho, digamos que eu fiz tudo o que tinha para fazer. Eu não posso dizer assim, devia ter feito isto e não fiz. Não. Tudo, se eu voltasse atrás, eu faria a mesma coisa se calhar. Exatamente. Porque tudo o que eu fiz, ou bem ou mal, mas foi sentido, foi vivido, foi aquilo, foi uma opção, foi aquilo que eu quis. Não gozei férias porque não quis, não podia, pronto. O meu marido também ficava lá porque era diretor do aeroporto, também pronto, lá tinha que estar. E íamos fingindo assim, de maneira que, mas por outro lado aproveitávamos todos os bocadinhos, não é? Também estávamos numa fase que estávamos sós, os filhos já não estavam lá, pronto, aproveitávamos tudo. Íamos comer fora, nos fins de semana, gozávamos assim muito. Portanto, não posso dizer, olha, devia ter feito aquilo e não fiz. Não. Tudo que eu fiz foi ponderado. E mesmo nunca fiz mal a ninguém, eu só fiz bem. Na minha vida fiz bem, reconheço, e nem me lembro do bem que fiz. Porque agora, desde que tenho Facebook, é que há algumas pessoas me vêm dizendo, lembra-se disto. Eu já não me lembrava, me lembro. Se fiz mal, eu recordo-me, mas se fiz bem, não me lembro. O que certamente faz, e muito bem, é a escrita da sua poesia. O que outros projetos tem agora na calha para presentear os seus leitores? É mais um livrinho. Um livro de poemas, pois claro, os momentos lentos. E depois deste virá outro, que também já está na voz. O outro são poemas sobre os Açores, só sobre os Açores. Sobre as diversas ilhas, mas vistas por mim. É como Cesária, eu observo, vejo tudo, passo o registro pelas minhas percepções e depois então é que escrevo. É um bocado Cesário Verde. É uma inspiração que sempre seguiu, sempre seguirá provavelmente na sua vida. E depois tenho um livrinho, uma história infantil que já está alinhavada, mas que espera pela minha netinha aprender a ler e a escrever para publicar o livro. O Golfinho e o Canário da Terra. O Golfinho e o Canário da Terra. Muito bem. Portanto, mar e ar. Dos simples.
Sim, nós naturalmente já caminhamos agora para o final da nossa conversa e conseguimos perceber muito, que está muito presente na sua vida desde sempre o mar, o olhar o mar, que tanto adora. Quando, agora nesta fase da sua vida, recordando a falência de quando começou a escrever e o mar, de quando agora vai caminhar e vê sempre a sua gaivota que a acompanha, quando olha ao mar e olha para trás, vê a sua vida, o que é que se espelha no mar do seu coração? Ai, meu Deus, que pergunta! É tão simples. É uma pergunta difícil, mas é simples. O mar é tudo. O mar são todos os horizontes, conhecidos e desconhecidos. É tudo aquilo que está e que estará. Para mim é o mar. Porque as ondas vão, as ondas vêm, a maré vazia, mas é sempre o mar. O mar é isto. E nós somos sempre nós também, não é? O mar influencia-nos muito como seres ilhéus. Eu não sei viver realmente sem o mar. Quando vou para qualquer sítio que não tenha mar, tenho que pelo menos procurar rio, porque faz-me imensa falta. Imensa falta. O mar é tudo para mim. É verdade. Heroísmos. Eu temo muito o mar enorme, solene, enraivecido, turbulento, erguido em vagalhões, rugindo ao vento, o mar sublime, o mar que nunca dorme. Eu temo o largo mar, rebelde, informe, de vítimas famélico sedento, e creio ouvir em cada seu lamento os ruídos de um túmulo disforme. Contudo, num barquinho transparente, no seu dorso feroz, vou blasonar, tufada à vela e na água quase assente, e ouvindo muito ao perto o seu bramar, eu rindo, sem cuidados, simplesmente escarro com desdém no grande mar. Há muitos poemas que são transformados em canção e alguns deles até têm algumas citações no início do seu livro. Há algum fato, canção que gostasse de partilhar connosco, nem que fosse aqui só um bocadinho? Bem, eu tenho tantos, mas fado canção, tem fado e fado canção. Sim, mas um fado, aliás, um poema que se tenha transformado, por exemplo, em fado, está a perceber a minha pergunta? Sim, tenho, por exemplo, Pico Ilha Morena. Gostaria de nos cantar? Canto, com muito gosto. Uma gaivota ganhou pousada na proa, traineira a passar, garajal esvoaçando, ondas ressacando, ilhéus a brilhar. No ar cheira maresia, vento acaricia, espalha a cantar. O mar azul espelhando, embala o meu canto e faz-me sonhar. Ilha Morena, também te chama montanha, pico de graça tamanha, mirante dos Açores. Oh, minha terra, tuas matas, mil encantos, teus mistérios são recantos, ilha dos meus amores. Cestos de fruta no cais, fartura demais, que vai embarcar. Espalamaca está pronta, são horas de ponta, vamos já largar. O mar não está nada mal, já vai no canal e quase a chegar. Em terra colhem-se as uvas, brancas e escuras, pico a vindimar. Ilha Morena,
também te chamam montanha, pico de graça tamanha, mirante dos Açores. Oh, minha terra, tuas matas mil encantos, teus mistérios são recantos, ilha dos meus amores. Nas festas do Espírito Santo, gente passeando, música a tocar, a procissão vai passando, miragem de encanto, não há outra igual. Cheiro de sopas no ar, são todas para dar, até vinho e pão. Tantas esmolas de Deus, para os meus e para os teus, vão todos jantar. Ilha Morena, também te chamam montanha, pico de graça tamanha, mirante dos Açores. Oh, minha terra, tuas matas mil encantos, teus mistérios são recantos, ilha dos meus amores, ilha dos meus amores, ilha dos meus amores. Raquel, nós só temos mesmo que lhe agradecer por este momento de amor, por este momento de poesia tão bonito. Agradecemos imenso ter estado aqui connosco e vamos aguardar com muito fervor os próximos livros que sairão através dos seus dedos. Muito obrigada por ter feito parte do nosso poeta, da nossa vida. Obrigada eu. Uma honra enorme para mim. Sinto-me honrada, que não merecia isto, no meio de tanta gente a fazer poesia e poesia boa que há por aí. Sinto-me realmente muito reconhecida, foi muito gratificante e agradeço imenso. Muito obrigada. Continuo a ler e a escrever e a espalhar o Cesário Verde e aquilo, todo o verdejante muito que ele sabe deixar para nós. Obrigada. Obrigada. Nas nossas ruas, ao anoitecer, há tal solenidade, há tal melancolia que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia despertam um desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo e de neblina, o gás extravasado enjoa-nos, perturba, e os edifícios com as chaminés e a turba toldam-se de uma cor monótona e londrina. Batem os carros de aluguer ao fundo, levando à via férrea os que se vão. Felizes, ocorrem-me em revista exposições, países, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. Semelham-se a gaiolas com viveiros, as edificações somente emadeiradas. Como morcegos, ao cair das badaladas, saltam de viga em viga os mesmos carpinteiros. Voltam os calafates aos magotes, de jaquetão ao ombro, enfarroscados, secos, embrenham a cismar, por boqueirões, por becos, ou erro pelo cais a que se atracam potes. E evoco, então, as crónicas navais, mouros, baixéis, heróis, tudo ressuscitado. Luís Camões no sul, salvando um livro a nado. Singram soberbas naus que eu não verei jamais. E o fim da tarde inspira-me e incomoda. De um coraçado inglês vogam os escaleres e em terra, num tinir de louças e talheres, flamejam ao jantar alguns hotéis da moda. Num trem de praça arengam dois dentistas. Num tropo arlequim braceja numas andas. Os querubins do lar flutuam nas varandas. Às portas, em cabelo, enfadam-se os lojistas. Vazam-se os arsenais e as oficinas. Reluz viscoso o rio.
Apressam-se as obreiras e no cordume negro hércules, galhofeiras, correndo com firmeza, assomam as varinas. Vêm sacudindo as ancas opulentas, seus troncos varonis recordam pilastras. E algumas, à cabeça, embalam nas canastras os filhos que depois naufragam nas tormentas. Descalças, nas descargas de carvão desde manhã à noite, a bordo das fragatas. E apinham-se num bairro onde miam gatas e o peixe podre gera os focos de infecção. Toca-se às grades, nas cadeias, som que mortifica e deixa umas loucuras mansas. O aljube, em que hoje estão velhinhas e crianças, bem raramente encerra uma mulher de dom. E eu desconfio, até, de um aneurisma tão mórbido me sinto ao acender das luzes. À vista das prisões, da velha sé, das cruzes, chora-me o coração que se enche e que se abisma. A espaços iluminam-se os andares e as tascas, os cafés, as tendas, os estancos alastram em lençóis os seus reflexos brancos e a lua lembra o circo e os jogos malabares. 2 igrejas num saudoso largo lançam a nódoa negra e fúnebre de clero. Nelas esfumo um ermo inquisidor severo, assim que pela história eu me aventuro e alargo. Na parte que abateu no terremoto, muram-me as construções retas, iguais, crescidas. Afrontam-me no resto as íngremes subidas e os sinos de um tanger monástico e devoto. Mas num recinto público e vulgar, com bancos de namoro e exíguas pimenteiras, bronze monumental, de proporções guerreiras, um épico doutor ascende num pilar. Eu sonho cólera, imagino febre, nesta acumulação de corpos enfesados. Sombrios e espetrais recolhem os soldados, inflama-se um palácio em face de um casebre. Partem patrulhas de cavalaria, dos arcos dos quartéis que foram já conventos, Idade Média. A pé outras, a passos lentos, derrumam-se por toda a cidade que esfria. Triste cidade, eu temo que me avives. Uma paixão defunta, aos lampiões distantes enlutam, alvejam as tuas elegantes curvadas a sorrir às montras dos ourives. E mais, as costureiras, as floristas, descem dos magasins, causam-me sobressaltos. Custa-lhes a elevar os seus pescoços altos, e muitas delas são comparsas ou coristas. E eu, de luneta de uma lente de sol, eu acho sempre assunto a quadros revoltados. Entro na brasserie, às mesas de imigrados, joga-se alegremente e ao gás o dominó. E saio. A noite pesa, gemada. Nos passeios de lajedo arrastam-se as impuras. Oh, moles hospitais! Sai das embocaduras um sopro que arrepia os ombros quase nus. Cercam as lojas tépidas. Eu penso ver círios laterais, ver filas de capelas, com santos e fiéis, andores, ramos, velas. Uma catedral de um comprimento imenso. As burguesinhas do catolicismo resvalam pelo chão minado pelos canos e lembram-me, ao chorar doente dos pianos, as freiras que os jejuns matavam de histerismo. Num coteleiro de avental ao torno, um forjador maneja um malho rubramente. E de uma padaria exala-se, ainda quente, um cheiro salutar e honesto a pão no fresco. E eu, que medito um livro quisera que real e a análise se me dessem. Casas de confecções e modas resplandecem pelas vitrines.
Olha um ratoneiro imberbe. Longas descidas, não poder pintar, com versos magistrais salubres e sinceros, eis vi a difusão dos vossos revérbio e a vossa palidez romântica e lunar. Que grande cobra, a lúbrica pessoa, que espartilhada escolhe uns chales que debuxo. Sua excelência atrai, magnética, entre o luxo que ao longo dos balcões de mogno se amontoa. E aquela velha, de bondós, por vezes a sua terrana imita um leque antigo, aberto, nas barras verticais a duas tintas, perto, escarvam à vitória os seus Mecklenburgers. Desdobram-se tecidos estrangeiros, plantas ornamentais secam nos mostradores, flocos de pós de arroz pairam sufocadores, e em nuvens de cetis requebram-se os caixeiros. Mas tudo cansa. Apagam-se nas frentes os candelabros, como estrelas, pouco a pouco. Da solidão regoga um cuteleiro rouco. Tornam-se mausoléus as armações fulgentes. Dó da miséria, compaixão de mim. E nas esquinas calvo, eterno, sem repouso, pede-nos sempre esmola um homenzinho idoso, meu velho professor nas aulas de latim. O teto fundo de oxigênio e de ar estende-se ao comprido ao meio das trepeiras. Vêm lágrimas de luz desastres com olheiras, enleva-me a quimera azul de transmigrar. Por baixo, que portões, que arruamentos! Um parafuso cai nas lajes às escuras. Colocam-se taipais, ringem as fechaduras e os olhos num caleche espantam-me sangrentos. E eu sigo como as linhas de uma pauta, a dupla correnteza augusta das fachadas, pois soa o silêncio, infaustas e trinadas, as notas pastoris de uma longínqua flauta. Se eu não morresse nunca, eternamente buscasse e conseguisse a perfeição das coisas, esqueço-me a prever castíssimas esposas que aninhem em mansões de vidro transparente. Ó nossos filhos, que de sonhos ágeis, pousando vos trarão a nitidez às vidas. Eu quero as vossas mães e irmãs estremecidas numas habitações translúcidas e frágeis. Ah! Como a raça ruiva do porvir e as frotas dos avós e os nómadas ardentes. Nós somos explorar todos os continentes e pelas vastidões aquáticas seguir. Mas, se vivemos os emparedados, sem árvores, no vale escuro das muralhas, julgo avistar na treva as folhas das navalhas e os gritos de socorro ouvir estrangulados. E estes nebulosos corredores nauseiam, surgindo os ventres das tabernas, na volta com saudade. E aos bordes sobre as pernas cantam de braço dado uns tristes bebedores. Eu não receio, todavia, os roubos. Afastam-se à distância os dúbios caminhantes e sujos, sem ladrar, ósseos, febris, errantes, amareladamente, os cães parecem lobos. E os guardas, que revistam as escadas, caminham de lanterna e servem de chaveiros. Por cima, as imorais, nos seus roupões ligeiros. Tossem, fumando sobre a pedra das sacadas. E enorme, nesta massa irregular de prédios sepulcrais, com dimensões de montes, a dor humana busca os amplos horizontes e tem marés de fel como um sinistro mar.